pessoal. Estamos aqui mais uma vez ao vivo para nossa live 13h30. Hoje, sexta-feira, 2 de junho. 2 de junho, nessa sexta-feira, finalmente, final de semana chegou e vamos passar os nossos aprendizados, vamos transbordar nosso aprendizado. A reflexão de hoje foi muito legal, né? Muito bacana. Qual fase da vida você está? E eu pergunto para vocês já se identificaram em qual fase da vida você está? Você está preparando a terra? Você já escolheu sua semente? Você já plantou? Ou você já está colhendo? Qual fase da vida você está? São muitas fases, tá? Pensemos nisso. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes, de John MacArthur. John MacArthur. É um nome difícil de falar, não é brasileiro. Mas, assim, é um livro de 156 páginas. Eu vou comentar alguns assuntos. Imagina quantos códigos que sejam mensagens subliminares esse livro tem pra gente, né? John, ele foi nascido em 19 de junho de 1939, ele é um ministro e escritor cristão fundamentalista norte-americano. Ele é conhecido por um programa de rádio veiculado internacionalmente titulado Graça para Você. Ele pertence à quinta geração de pastores na sua família. É um autor e conferencista, tomando posicionamento conservador e vigoroso sobre aspectos tecnológicos que dividem a igreja cristã moderna. Ele tem vários livros cristãos e onde ele fala nesse livro que o que motivou ele a escrever, porque como ele é pastor, né? Ele é ministro, então as pessoas perguntam muito como criar os filhos na doutrina cristã, porque na verdade há muito tempo, não de agora, houve uma divergência, né, uma inversão de valores que aos poucos vai sendo inserida na sociedade e principalmente nas crianças, né? E daí os pais, muitos pais encontram eles conseguem identificar e encontram essa dificuldade. E daí vai pedir ajuda para quem? Para os líderes, né? Os líderes, no caso a gente fala líderes religiosos, que quando a gente frequenta uma certa sociedade, uma comunidade assim, a gente vai lá pedir ajuda para os nossos mentores, ou que sejam essas pessoas, e ele encontrou muitas dúvidas sobre isso e fez o estudo embasado na Bíblia, tudo com conhecimentos bíblicos, né? Onde ele fala como educar os seus filhos de acordo com a Bíblia. Também nesse aspecto ele coloca uma frase muito bonita, ele já começa com uma frase muito bonita que é de Provérbios. Instrua a criança seguindo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Então, assim, é muito interessante, porque quando você lança com aquele objetivo, você molda para lançar com aquele objetivo, que é o alvo, ele não vai distorcer, ele vai atingir o alvo sim. Então, é muito interessante essa matéria, que é o livro dele. Ele aborda questões relacionadas à educação e ele oferece insights e estratégias, né, para que os pais possam desenvolver as habilidades para tornar os filhos bem-sucedidos na vida pessoal e acadêmica de acordo com os ensinamentos do Evangelho, né, de uma vida cristã, para não distorcer, para não desviar dos caminhos, porque o comportamento da criança, por mais que você ensine algo aqui, você tem que observar o que está acontecendo quando ele sai, né? Então, assim, ele tem muitos exercícios práticos, o livro oferece uma série de técnicas e exercícios práticos para que os pais possam aplicar nos filhos no dia a dia para visar o desenvolvimento, né? E colocar habilidades nos filhos, trabalhar essas habilidades para eles não saírem dos princípios cristãos. Então é muito interessante esse livro por conta dos ensinamentos cristãos. Porque hoje mesmo a gente fala muito assim, as coisas tá virada, tá tudo do avesso,
o que a gente aprendeu que era certo há um tempo atrás, hoje é errado. Só que isso vem de um longo tempo. É muito tempo que as coisas estão caminhando, parece que é o contrário. Ele ainda fala, tem uma parte no livro que ele fala, o que 20 anos atrás era certo, hoje é errado. O que 20 anos atrás era errado, hoje é normal se praticar em público. Então tem uma parte do livro que ele mostra isso daí pra gente com alguns exemplos, né? Mas igual eu falo pra vocês, eu não vou dar spoiler. Eu posso até falar de alguns assuntos, mas não vou dar spoiler do livro para vocês poderem ler, ter essa curiosidade também, ler o livro, porque é um livro muito produtivo e ele soma nos nossos conhecimentos, principalmente familiar. Ele começa assim, na introdução, sombra para os nossos filhos, que ele fala que essa decadência da sociedade, da família, então, e aí ele pergunta, é tarde demais? Não, vamos trabalhar esse assunto, ele aborda esses assuntos, ele fala nesse contexto, ele fala que os filhos têm que ser vistos pelos pais como uma bênção. Quando Deus nos abençoou com o filho, então nós vamos trabalhar essa bênção que Deus nos deu, agradecer, tratar eles como que é a bênção que Deus nos deu. Eles têm que ser a alegria da nossa casa e não um fardo. Porque às vezes a gente pode se comportar de forma que não vai trazer uma boa imagem para eles. E eles podem ter até bloqueios por isso futuramente, né? E o sucesso da criação dos filhos, ele é medido pelos que os pais fazem, não pelo que o filho faz. Porque também as influências, elas são importantes. E ela vem dos pais e dos amigos. Porém, dentro de casa que nós vamos moldar. Isso ele ensina. E também, de acordo com isso, para complementar, tem que compreender as necessidades do filho. Porque assim, qual que é o potencial dele? Às vezes ele se isola, isolamento quando ele é confrontado, ou às vezes quando ele até se sente ameaçado com alguma coisa, ele se isola, isso não é resposta. Autoestima também não é resposta. Então, assim, tem muitas coisas que ele aborda, ele mostra no livro, né, o assunto e mostra como tratar aquilo lá. Então esse livro ele é muito produtivo, ele é muito rico, ele enriquece muito na criação dos nossos filhos por conta de que ele mostra o problema e dá a solução. Ele ensina a sabedoria, lógico que é embasado em princípios bíblicos, mas também temos que traduzir para os nossos dias atuais para poder estar aplicando isso na nossa casa, né, na nossa família e com os nossos filhos. Então, onde que ele fala que também o primeiro mandamento lá na Bíblia fala qual que é o primeiro mandamento com promessa, né? Então, ele ensina e lá também mostra sobre a rebeldia, a inclinação natural da criança, porque a criança, às vezes, a tendência dela é inclinar para o lado oposto. Então, ele vai nos ajudar a crescer em sabedoria, ele vai entender e honrar o Senhor na família. Ele vai e também tem que discernir a intenção por trás da ação. Por que foi feito aquilo? Qual foi a intenção? Então, tem exercícios também práticos para a gente conseguir identificar a intenção e os benefícios da promessa, né? Que é o mandamento com promessa. Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honrar o teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Então, temos que identificar tudo isso daí. A disciplina e o conselho do Senhor, onde ele fala que pais, vós filhos, sede obedientes a vossos pais, né? E honrar teu pai e tua mãe é o meu primeiro mandamento com promessa, mas ele também fala que vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, onde ele ensina ele ensina os filhos, mas ele também ensina os pais. E daí ele ensina a criação correta e ensina também a aconselhar e me fugiu a palavra, quando necessário, e repreender, aconselhar e repreender quando necessário. Oi Jefferson, boa tarde, estou falando um pouco sobre o livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes. E o papel do pai, né, onde ele nos mostra aqui, o papel do pai é o significado, a maneira e o motivo do amor. Então, cada ação, cada fato que ele identifica, ele expõe as técnicas trabalhadas para aprimorar essas ações aí.
Jesus é o papel da mãe, né? Mas, gente, tudo embasado no Evangelho, tá? E onde ele começa com Provérbios, né? Então, o papel da mãe. A quem ela se submete, por quê e como. E até onde a mãe se submete. Então, tudo isso tem explicado no livro. Quais são os limites e como trabalhar para chegar ou até o limite ou então para reverter a situação se estiver passando dos limites, né? Então, assim, gente, é muito bacana o livro. Como essa semana é a semana o mês era o mês da família, nós já estamos terminando o mês da família, e a semana era de lançamento dos filhos, quando ele molda, quando nós vamos moldar nossos filhos. O exemplo do filho é como se o filho é a flecha que nós vamos lançar. Então nós temos que moldar toda ela, inclusive a haste, temos que calibrar o peso, né, a ponta, temos que moldar tudo. Por quê? Para que ela vá atingir aquele alvo. Porque se ela ficar desbalanceada, se a gente não moldar ela corretamente, o que vai ocorrer? Ela pode mudar o alvo e pode se distorcer e não vai atingir. Exatamente isso. Então, esses são os ensinamentos que ele passa. Então, ele ainda pergunta, Jesus quer que eu seja um raio de sol? Isso aí, ele usa uma passagem bíblica que está lá em Deuteronômio. É muito bonito. Olha, quando Jesus diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a todo tempo que essas palavras que hoje lhe ensino estejam em seu coração, converse com seus filhos em todo o tempo. Por quê? Quando estiver sentado, andando, deitado e quando levantar, é todo o tempo. Então aprenda as palavras, absorva e transborde o tempo todo. É onde ele fala, é Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. É onde ele fala que se você ensinar de acordo com o seu objetivo, quando crescer não vai se desviar. Então, exatamente, é um livro muito poderoso, tá? Que ele estava resgatando essas famílias que já há muito tempo elas já vêm com esses ensinamentos, né, diferentes do que a gente aprende aqui. Então, precisa desse trabalho. Ele enxergou a necessidade desse trabalho e vem trazer pra gente exatamente o que ele nos ensina. Porque as crianças, elas podem captar a essência de qualquer atividade, de qualquer verdade. A criança, ela tem essa capacidade de captar. Então, precisamos estar todo o tempo atentos com as nossas crianças e com a nossa família, de acordo com os nossos princípios cristãos. Gente, por hoje é isso que eu tenho para passar para vocês do livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes, de John MacArthur. E a semana que vem tem mais transbordo, mais modelagem, filme, livros, porque a gente tem que estar sempre absorvendo informação para nós crescermos. E também tem aqui no link da minha bio, tem o link do meu e-book, Relatos, que é o meu material de trabalho. Peço para vocês, cliquem, adquirem meu e-book que vocês vão estar me ajudando bastante, tá bom? Muito obrigada a todos e até segunda na nossa live 13h30. Boa tarde.